As medidas que tratam o artigo 3º. Mas ali ele muda. Porra, no artigo 3º. São medidas, pagamento, redução e suspensão. Na verdade, ali no 12º, ele muda. Pode ser implementada por meio ou negociação com salário igual, superior ou inferior a 3,135. O Orides queria fazer tudo para acordo coletivo. Né? Entra no link que eu te mandei. Bosta. Mas aqui ele fala o contrário, ele é contraditório. Eu vou pegar o mais amplo. Porque fazer com 1 a 1 vai ser uma merda. Vai fazer coletivo. Mais coletivo e Eu depois... ia recomendar isso. E vai ter uma segurança jurídica, concorda? Mas é contraditório. 12º depois... Eu percebi isso lá. O Orides falou comigo disso aí. Não saiu ainda a regulamentação, né? Beleza. Aí o filho da puta me fala que só vai poder pagar na data que for celebrado, que for enviado para o governo só depois de 30 dias. Só que ele não regulamenta para quem que eu envio. Vai valer depois da regulamentação. Beleza. Tá bom. As ações aí estão dando certo? Mas, ó, Gerson, você quer falar? Vai fazendo com calma, você e o Gabriel. Relê as ações, entendeu? Valor, tudo certinho para não dar problema. Não deu para distribuir tudo até hoje à noite? Sobrar, distribui amanhã. Isso. Você tem o Zoom no seu computador? Tá bom. Beleza. Tem que ter o aplicativo. Valeu. Ô, fera! Você tem que entrar pelo link que eu te janela, mandei. bebê? Você já mexeu no ar, né? Eu mexi, tava frio pra caralho. Viu? Vocês dois me deixam louco, mais do que CBP. Ô, fera! É no link que eu te mandei na 7 minutos conversa. pra gente alinhar. Aquele maiorzão grande. É o separado que eu te mandei. Esse aqui. E sem gracinha hoje, hein, Ramon? Só por Deus. Já mandei o hashtag SPD. Você mandou errado a hashtag. Mandei? SPD. Vê lá como que tá. Que errado, então. Ih, tá fazendo update. Você mandou SDP. Oi. SDP. Só falta colocar de novo. Tá atualizando. Por enquanto ninguém consegue entrar, todo mundo já vai entrar. Não, ele gera um teste antes. A gente entra, testa e depois eu coloco pra gente ficar ao vivo. E aí você deixa apagado enquanto a galera vai entrando. Uma coisa assim. Não. Que nem a galera só consegue entrar quando eu começar o negócio efetivo. Aí você já começa a aparecer. Você pode deixar sua câmera desativada, entendeu? E aí, Fernando? Como é que estão as perguntas? Você não viu? O Matheus responde. Doutor Matheus, acho que está. Você que vai responder? Não, foi anotando aqui as coisas, né? Não, você precisa me passar. Eu mandei no grupo. Não, a criança. Ah, tá. Peraí, enter. Tem que fazer sign-in. Você vai querer fazer de camiseta ou de camisa? Você. Vai que você ainda não entrou.
Mas eu jogo com vídeo ou sem vídeo? Com vídeo. Só eu vou te ver. Você não vai me ver, tá? Precisa ser falha. Pra gente testar o som. Fala, já. Tem dois participantes aqui, ó. Eu e você. E o pessoal vai colocando nesse Q&A as perguntas? Q&A. Aí você tem que falar isso pra eles, tá? Fica aberto para todo mundo as perguntas do Q&A ou não? Não, só pra mim. Fala, o que você quer? 3 minutos. A maior parte... Fala do seu computador, filho da puta. Mais ou menos isso. Eu queria que eu explique o começo. Ainda está faltando vir a regulamentação. Deve ser de como que veio a lei em geral, de como que veio a lei, o que a gente brigou para colar. Entendeu já? Mete uma senha. Aí... não está funcionando. Tá. Tudo bem, está pegando o... Eu tentei colocar no WhatsApp, não, WhatsApp, na internet, no site, joga o... Se eu tiver uma Jovem Pan hoje, Jovem Pan News, 72, repita. 72. Ridículo, se repita. Bora. Vai ser todo dia para a escola. Você descansou no final de semana, bem? Sábado a partir de Quê? A galera aqui de droguinha dá foda. Nossa, eu fui aquela ponta em cima do balcão. Ah, que bom! Aí eu falo um pouco do geral. Aí você vem e fala um pouco aí de regulamentação, tal, e a gente tira algumas dúvidas. Estourando 45. Vou dar para frente. Vai faltar um minuto para passar essa porra, não é? Vai fazer só do seu computador? Acho que funciona os dois computadores na mesma sala. Você tinha que ter um lugar separado. A não ser que os dois sejam de Faz do mesmo jeito, velho. já tá colado, tá bom. Aqui, ó. Vai chegar essa televisão. Então tá bom. Pode deixar. Então tira. A gente já entrou, tá? Desativa seu microfone. Não, tá parado aqui. O áudio tá parado também? Não tem ninguém, não. Tem 6 atendis, né? Ricardo Martins, Pedro Mosqueta, meu irmão.
Oi, testando. Funcionou? Eu saí aqui do mute. Pessoal, a gente já vai começar já, tá? Só um segundo aí. Acabamos de alinhar algumas questões aí de tecnologia. Tá rolando? O áudio tá baixo. Opa, gente, tudo bem? Boa tarde para todo mundo aí. Acho que já tá, o áudio está funcionando, né, Fê? Boa tarde para todo mundo aí, bem-vindos aí de novo. Deixa eu só arrumar aqui. O Dr. Gustavo está aqui junto comigo. Boa tarde. Vamos tentar aí dar um pouco mais de esclarecimentos aí da MP. Vou dividir essa live aqui em 3 etapas, tá? Já falo um pouco delas. Quem tiver alguma pergunta ou alguma questão aí, além das que a gente já falou, tem aí na barra de baixo aí de vocês, tem um lugarzinho que chama Q&A, que é o Perguntas e Respostas. Então, quem quiser aí colocar alguma pergunta para a gente ver se a gente vai conseguir, se a gente conseguir responder, manda nesse Q&A aí, e aí a gente vai
vai já respondendo para vocês e colocando, tá? Fica mais fácil porque aí a gente consegue gerenciar para não ter que tentar responder a mesma pergunta várias vezes, tá? A gente vai acabar começando, estamos aí com aproximadamente aí 18, 20 pessoas aí participando, e aí a gente vai fazer em três etapas essa conversa, acho uma meia hora aí no máximo a gente já resolve. Uma é uma visão geral aí da MP 936 e entendimentos do como que ela veio e assim por diante. Depois o Gustavo vai fazer um panorama geral aí das principais questões que ela está abrangendo, e aí a grande parte vai ser a gente responder, aí já estamos com umas 20 perguntas que o pessoal já foi mandando anteriormente, e algumas delas a gente vai conseguir, a grande maioria delas a gente vai conseguir responder para todo mundo, algumas são muito específicas, então aí a gente tenta dar o melhor direcionamento para como fazer, tá? Mas e aí a gente vamos tentando ajudar vocês todos aí. Então, veio a MP, a gente estava conversando bastante aí com vocês antes do final da semana e semana passada, tentando fazer com que ela saísse o mais rápido possível, apesar da nossa ansiedade aí e dela ter saído bem próxima aí do dia do pagamento de salários aí agora desse mês de abril. Vale dizer que ela foi uma medida que veio muito rapidamente, por incrível que pareça. Depois a gente eu conversando com o Paulinho Somuti, no dia que ela foi emitida à noite, a gente ficou, acho que foi sexta-feira que a gente ficou aqui até tarde, analisando e tentando entender o que ela estava trazendo e o que estava no texto. Ela teve várias dificuldades aí com relação a teto de gasto, a pedir liberação constitucional para que ela pudesse ficar em pé, enfim. É um negócio que dentro do governo não anda nessa velocidade e o negócio de 15 dias foi super bacana. Porém, a gente sabe aí da dificuldade de pagar os salários agora já no dia hoje, né? Hoje é o dia do pagamento de salários, se não estou enganado, né? Medida para o salário agora já do dia 5. Somente lembrando que aqui em Campinas, diferente de vários outros lugares do país, a gente conseguiu fazer com o dia 20 dos salários, até o dia 20 do mês passado, os salários fossem integrais, e a partir do dia 20 fossem reduzidos em até 30%, dado o acordo da convenção coletiva que foi feita junto com o Sinhotel. Então, para a gente aqui em Campinas, quem fez o acordo coletivo lá no dia 20 já tinha essa situação um pouco mais organizada de como fazer o pagamento aqui do dia 5, tá? Agora, com a MP, ela veio até muito alinhada com o que a gente estava desenhando aqui, que era de redução de até 70% da jornada de trabalho, e ela traz a novidade do governo pagar a diferença do que você está fazendo a sua equipe trabalhar. A sua equipe está trabalhando 30%, o governo vai contribuir com 70%, e depois a gente entra no detalhamento de como que é essa conta. Tá? Então, só que isso seria, a gente tentou fazer com que chegasse no dia 5 para ela em março, não conseguimos, tá? A gente até está com o Efraim Neto, que é um deputado federal, pedindo no Senado que ela seja retroativa e valha para os salários desse dia de hoje, com possibilidade, eventualmente, se conseguir de pagamento durante o mês. Mas ainda não temos. O que a gente tem é a MP, que foi feita para todos os setores, a gente estava brigando por setores mais críticos e a gente está incluído neles, e graças a Deus veio para o Brasil inteiro, aí, para as empresas que se enquadram naquelas faixas de faturamento e nessas situações. Ela veio uma medida muito forte, bem diferente do que muita gente está entendendo. Ela tem o poder de conseguir segurar grande parte dos empregos. Aqui eu não estou falando 100% dos empregos, mas estou falando grande parte dos empregos, porque o entendimento foi que se tivesse demissão em massa no começo do mês,
ou que as empresas não conseguissem fazer com que os seus funcionários chegassem em casa com o mínimo de dinheiro para tocar esse período que vão ficar em quarentena, ou que vão ficar em suspensão de contrato de trabalho, e assim por diante. O problema, tanto econômico quanto de saúde, seria muito maior. Então, foi uma medida bem interessante, a gente brigou muito por ela. Para quem conhece um pouco aí dos meandros de negociação com o governo, esse tipo de coisa, você sabe que, todo mundo sabe que a gente vai na melhor solução possível, e nunca a melhor solução possível é a melhor solução, é aquela melhor negociada. Para quem estava participando disso, e eu participei bem próximo do que estava acontecendo, as primeiras versões eram muito menos favoráveis a gente conseguir fazer com que o impacto econômico de tudo isso fosse o menor possível. Então, veio uma medida muito bacana, muito forte. Temos N questões aí que a gente precisa resolver. Então, temos bastante coisa que a gente tem que resolver aí, que é a questão da como que a gente faz com relação a esse primeiro salário, como que a gente vai fazer com relação a quando terminar esse prazo, como que vai fazer com relação à estabilidade dos funcionários, assim por diante. Mas é o que a gente tem falado, vamos um passo de cada vez. Então, esse acho que foi o primeiro grande passo aí que a gente deu, no aspecto de tentar fazer com que os nossos negócios sobrevivam, que nossos empregos sobrevivam, para a gente, quando voltar, a gente ir batalhando para os próximos passos. Você quer já começar a entrar um pouco aí das principais questões da MP? Vamos. Eu vou primeiro fazer uma colocação e muito pertinente o seguinte. Primeiro, a MP ainda precisa ser regulamentada. Então, ainda está para sair a regulamentação do governo. Então, várias dúvidas do pessoal de, mas como que eu vou comunicar ao governo? Isso ainda não foi disponibilizado. Então, nós também estamos aguardando isso daí. Segundo... Só um parênteses aí, desculpa, Gustavo. Todo projeto de lei, toda lei, quando ela é desenhada ou pela Câmara de Vereadores, ou pela Alesp, ou pelo Senado, ou por uma medida provisória do governo, ele delimita as regras básicas de como que vai ser aquela lei, tá? Porém, o dia a dia de como que aquela lei vai ser feita, ela tem que ter uma segunda etapa, que é esse regramento, que são as normativas dela. Então, o pessoal fala, vai ter isenção de imposto, ótimo. Cara, quem que vai calcular, como que vai calcular, qual que é a base de cálculo, enfim, qual que é a entidade que vai fazer aquilo, quem que vai mandar o documento, se vai ser uma DARF, enfim, toda a parte da normatização da lei, ela vem posteriormente. E essa MP, ela está no ar, ela está válida, mas ainda você não tem esse regramento publicado. E isso que vai tirar a dúvida de grande maioria. A gente já tem alguns direcionamentos, já sabe alguns caminhos da onde vai vir isso e como que vai ser isso, mas ainda a gente não tem 100% isso e vai vir essa normativa. Era para estar vindo hoje, entre hoje e amanhã, essa normativa. Então, dado essa informação que o Matheus passou, a gente tem uma questão do seguinte. A MP ela foi feita para todo mundo, não só para o nosso setor. Então, ela é bastante abrangente. O que a gente diz com isso daí? É importante que você, empresário, leia a MP, tá? Entenda o que está escrito, você converse com o seu contador, converse com o seu advogado, para ver a melhor forma de aplicá-la dentro da sua empresa, dentro da sua necessidade. Porque nós estamos falando de empresas que estão em shopping e que já fecharam, nós estamos falando de empresas que estão fechando e não sabem se vão reabrir, de empresas que estão trabalhando aí com 30% da capacidade ou 50%, trabalhando com delivery, empresas que não estão trabalhando. Então, essas particularidades de cada um devem ser verificadas com o seu contador, com o seu advogado, para ver a melhor forma de aplicar a MP, para que ela tenha o efeito de ajudar o empresário a não ter demissão, a tentar manter esse funcionário trabalhando, para que a gente tenha uma retomada aí do comércio e da economia de forma mais rápida quando acabar o confinamento. Dadas essas explicações, o que a gente pode falar aí da MP? Primeiro, ela precisa
que seja feita a comunicação novamente com o funcionário. Então, pessoal, já até respondendo aí uma parte das perguntas, assinamos com os funcionários o acordo coletivo antes. Preciso assinar novamente? Gente, quando foi feito o acordo coletivo, ainda não estava em vigor a MP. Então, eu não posso falar que o funcionário aceitou esse acordo de uma coisa que não existia. Então, apesar da MP, num parágrafo aqui, dizer o seguinte, olha, pode ser renegociado o acordo antigo, o que a gente entende? Que é melhor que seja feito um novo. Inclusive, ela pode ser utilizada para uma nova negociação, tá? Com a ajuda do governo. Então, primeiro, a MP antiga, o acordo coletivo, ele não perdeu a validade, ele continua válido, tá? Inclusive, eu tive em contato hoje com os advogados do sindicato laboral, que já estão providenciando a documentação no Ministério do Trabalho, tá? Para validade. Já existe uma portaria que disse que os acordos coletivos teriam validade a partir da assinatura, ainda que estivesse pendente essa regulamentação aí no Ministério Público do Trabalho. Isso quem faz não somos nós, tá? Nem a Brasel, porque a Brasel intermediou esse acordo, mas o acordo é entre a empresa e o funcionário com anuência do sindicato. Então, quem faz levar essa documentação para registro é o próprio sindicato, que já se comprometeram de que estão fazendo isso daí para dar maior segurança jurídica no acordo que foi firmado. Então, aquele acordo está válido para quem for utilizá-lo ainda, ele pode ser utilizado, pode ter sido utilizado até o dia 30 e agora, a partir do dia 1º, usar a MP. Tá? Então, o que a gente primeiro explica? Uma coisa não tem a ver com a outra, não interfere na outra, são coisas complementares. Segundo, a MP, ela já está valendo, mas como o Matheus colocou, ela precisa ser regulamentada em alguns aspectos. Então, o que a gente sugere? Nós vamos estar disponibilizando, eu estou, inclusive, alinhando esse documento com o sindicato, para que tenha validade, para que vocês refaçam ou os acordos coletivos ou individuais, conforme preferirem. Tá? Feito esse acordo, e aí falo, vocês vão estabelecer entre a sua empresa qual que é a tua necessidade, se é de suspensão agora por 30 dias e depois uma retomada, ou se o teu funcionário já está trabalhando parcialmente, com 30%, 40% ou 50%, então você vai suspender uma parte dos funcionários, vai reduzir a jornada de outra, a MP permite isso, por isso que o acordo ele pode ser individual. Então, posso, por exemplo, não estou tendo atendimento de salão no meu restaurante, posso suspender os garçons e colocar a equipe de cozinha trabalhando? Pode. Né? Pode mudar daqui a um tempo o percentual? Pode. O que a MP só diz que ela tem validade por 90 dias, mas suspensão é só por 60 dias. Então, caso você suspenda todo mundo por 60 dias, os últimos 30 têm que ser de redução. Tá? Uma coisa que é importante vocês se atentarem. A MP ela prevê uma estabilidade para o funcionário se você utilizar o benefício do governo, seja a suspensão, seja a redução. E ela tem os percentuais de estabilidade desse funcionário. Então, se você pretende mandar todo mundo embora lá na frente, tome cuidado em suspender todo mundo e utilizar o dinheiro do governo, porque a tua rescisão vai ficar mais cara em virtude dessa estabilidade do funcionário. Outra coisa, o pessoal tem perguntado para a gente, mas como é que eu faço para comunicar ao governo? Isso ainda não foi definido, vai sair nessa normativa. Também tem que ser comunicado o sindicato. O sindicato não precisa autorizar, isso já está autorizado, só que precisa ser comunicado em até 10 dias, sob pena de não ter validade o acordo individual ou coletivo feito na MP. Tá? Uma outra coisa que o pessoal tem perguntado bastante, mas posso utilizar o que eu já tinha de férias, posso utilizar se eu fiz... Gente, a MP ela não revoga o que foi feito anteriormente. Então, quem utilizou aí o que a lei permitia, o que o acordo coletivo permitia, pode fazer com que agora se use a MP. Volto a dizer, vejam com o seu contador, com o seu advogado, a situação de cada empresa, de cada um, para ver o que é melhor. E lembrando, gente, a MP foi feita para que a gente tente garantir o emprego, tente garantir aí
a estabilidade do funcionário e a renda desse funcionário para evitar um colapso financeiro. Então, eu sei que é um momento difícil para o empresário, que a gente tem outras contas aí para pagar, aluguel, fornecedor, uma série de coisas, mas a MP foi feito para tentar manter aí a renda desse empregado, que também precisa ter renda para poder ficar em casa ou para manter aí pelo menos a dignidade da família. Então, ao utilizarem essa MP, também vamos tentar levar esse lado humanitário, né, de aí realmente tentar dar uma segurança, tentar dar pelo menos uma renda mínima para esse trabalhador, que muitas vezes aí estava aí do lado do empresário, trabalhando e lutando, e que também foi pego de surpresa. Então, a situação está difícil para todo mundo, né? Feito essas considerações, gente, referente à MP, ao como é que vai ser feita a comunicação, volto a dizer, eu estou sugerindo fazer um novo documento, tá? Porque a MP não existia quando quem celebrou o acordo coletivo antes, então é importante para dar a segurança jurídica que seja feito novamente. Outra coisa que me perguntaram, o que é meio eletrônico que está dizendo na MP? Antes da gente entrar nas perguntas, doutor Gustavo, vamos só então dar uma alinhada geral, porque foi entrando gente aí no YouTube também, então só para a gente não perder, porque senão depois as perguntas vão encavalar um pouco e ficar um pouco mais complicado. Mas então é o seguinte, gente, ó, acordo coletivo que a gente fez é uma questão, a ANP, ela veio agregando ao acordo coletivo, então as duas questões estão válidas. O primeiro documento não serve como, ou seja, nosso acordo coletivo de trabalho não serve como o acordo coletivo ou o acordo individual que a ANP está tratando, vai ter que ser feito um novo documento. O que o Gustavo já falou, a gente conversou com o sindicato e esse documento a gente vai disponibilizar para vocês amanhã, até proximamente na hora do almoço, um modelo do acordo individual e do acordo coletivo. Eu conversei com o Orides e a gente entende que o acordo coletivo ele tem um pouco mais de força jurídica, porém, dependendo de cada caso que está na lei, você pode ser no individual, faça no individual, no coletivo, faça no coletivo, ou se não, faz no coletivo os dois e está resolvida a questão. Então, vai ter que ser feito um segundo documento. Um ponto que a gente viu aí relacionado à questão dos percentuais de trabalho, eu vou deixar minha turma inteira 30% trabalhando e 70% em casa. Cara, só que pode ser que no mês seguinte mude essa rotina. Então, você fez um acordo de 3 meses de 30%, você colocou depois o pessoal para trabalhar no mês seguinte 50%, você, teoricamente, se você não recomunicar o governo disso e pegar e comunicar que ele só está trabalhando 30%, e na realidade ele está trabalhando 50%, e o governo está pagando um pedaço disso, desse trabalho que ele está fazendo, você vai fraudar o documento, correto? Você vai fraudar a MP e você corre risco de multa, etc. Então, uma das recomendações que a gente está entendendo aqui é fazer esse acordo com os funcionários mensalmente, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, se vai começar a melhorar, se não vai. Hoje o Dória acabou de aumentar a quarentena para até o dia 22, o Jonas ainda não mexeu, a dele está programada até o dia 12, mas provavelmente vai acabar seguindo o Estado, e tem que seguir o Estado, porque o Estado manda um pouco mais. Então, a recomendação que a gente dá é fazer esses acordos a cada mês, faz para 30 dias, depois mais para 30 dias e assim por diante. Uma outra coisa, eu tenho um funcionário que eu quero deixar com 30%, outro com 70%, o outro vai ficar com suspensão de trabalho. O acordo é maleável neste ponto. Então, você consegue fazer situações diferentes para cada pessoa da tua equipe. Um ponto muito importante aí que todo mundo tem que levar em consideração, que é um ponto que a gente até discutiu bastante no conselho, é a questão de você depois ter, como fala, o funcionário continuar tendo o benefício, a estabilidade do emprego. Então, na hora que passou esses 3 meses e vai voltar ao mercado, os funcionários que você usou a ANP para ajudar a pagar os salários deles, ou para manter eles em suspensão com o governo pagando o salário deles, automaticamente eles vão ter estabilidade de emprego. E tem as regras na ANP, tem as regras de como que seriam as multas caso você demita. Então, se você usou disso aí para um funcionário durante 3 meses, ele teoricamente tem 3 meses de estabilidade. Se você o demitiu depois
no quarto ou no quinto mês, você vai ter uma multa referente ao percentual do que foi usado do benefício da MP neste período. Então, é importante também entender que essa medida é uma medida que está tentando reduzir o desemprego em massa, ou a demissão em massa agora, mas todo mundo tem que olhar no longo prazo. Então, tem que parar para analisar um pouco como que vai ser a situação hoje, como que vai ser a situação no quarto mês e assim por diante. Então, o acordo está bem maleável, o objetivo dele foi cumprido, que era fazer com que o nosso mercado não colapsasse, não acabasse tudo, teria demissões em massa com ninguém para conseguir pagar a conta. A situação de hoje era muito pior, de conseguir pagar os salários era muito pior do que vai ser lá na frente. Enfim, eu acho que essa é a situação mais abrangente que a gente conseguiu desenhar, tá? Podemos passar para as perguntas, a gente vai respondendo e vai aí alinhando com vocês algumas respostas. Então, eu vou pegando aqui. Fiz o acordo coletivo com o sindicato, com todos os meus funcionários no dia 20. Todos assinaram, então reduzimos a carga horária de todos para 30%. Estamos trabalhando com delivery. Minha dúvida agora é se há necessidade de assinarem um novo acordo para com a MP ou se esse vale. Acho que acabamos de responder aqui. Precisa de um novo, a gente vai fazer um novo modelo para todo mundo e tanto os acordos coletivos, o acordo coletivo, quanto acordos individuais terão que ser refeitos com suas equipes. Ok? Ponto 2, é dito que os acordos devem ser comunicados ao Ministério do Trabalho Federal. Como devemos proceder para informar o Ministério para os nossos funcionários receberem a diferença do governo? É o que a gente falou, isso ainda não foi normatizado, vai ser o contador vai ser a pessoa responsável em fazer isso, tá? Então vai ser provavelmente por algum tipo de sistema web que está sendo criado ou adaptado para isso, então via o e-social e assim por diante na tua empresa. Então, o objetivo é você fazer o acordo já com o amparo do seu contador, amparo do seu jurídico para quem o tem, definir os status de cada um dos seus funcionários. Então, por funcionário a funcionário, esses daqui vão ficar em suspensão, esses daqui vão trabalhar X%, esses daqui vão trabalhar Y%. Passar isso para o seu contador vai calcular como que vão ser as folhas dos seus funcionários, e aí nesse meio do caminho, com certeza vai estar normatizado e ele vai saber como que é os caminhos online que ele vai mandar. Então, o teu contador é o responsável em comunicar o governo, ok? O seu trabalho é definir como que vão ser as suas equipes dentro da sua empresa. E os contadores de cada empresa precisam fazer a parte deles. Só aqui, Matheus, em relação, na verdade, a lei diz que a empresa é obrigada a comunicar. A gente orienta que seja feito através do contador, porque ele tem as informações da empresa e as informações do funcionário para que não haja erro na comunicação. Apesar de ser uma obrigação da empresa, a gente entende que deve ser feito através do contador. Pega essa terceira aí que eu... Aqui, para o caso de quem já acatou o acordo do sindicato e anunciou as férias para os funcionários, pagas de maneira parcelada. É possível anular essas férias e fazer a suspensão temporária do contrato de trabalho usufruindo da MP? Esse é um assunto que deve ser levado em conta para o teu jurídico. Por quê? Em tese, se já foi acordado com o funcionário, já foi dado férias, não poderia ser cancelado. Entretanto, a gente entende que as férias pagas parceladas, eu tenho uma melhora do funcionário se eu aplicar MP, porque ele vai receber esse salário aí de forma integral. Então, na verdade, não existiria prejuízo para o funcionário, mas sim um benefício. Uma questão, que aí ele teria suspensão de trabalho, e não estaria em férias de trabalho. Então, tem uma questão... Sim, então, por isso que a gente fala. Então, deveria ter... O correto é você conversar com o teu jurídico, tá? Conversar com os funcionários, e aí aquela questão a gente volta a falar, isso depende de cada empresa tomar essa decisão. Existe aí um risco jurídico que tem que ser analisado aí pela empresa para poder fazer essa manobra. Funcionário com diabetes gestacional, que assinou um acordo coletivo para receber 30%. Aqui é um caso muito específico, a gente não tem os documentos disso, não tem como entrar nesse nível de detalhe de uma questão tão particular de uma empresa, tá?
é impossível a gente dar algum parecer ou principalmente dar algum aconselhamento técnico de um assunto que a gente não tem a tecnicidade. O importante aqui, principal, é conversar com o teu contador e conversar com o jurídico que te assessora para conseguir entender este caso, ok? Quinto, é isso? Quinto, né? Tive um funcionário que não quis ficar parado em Campinas. Pediu licença não remunerada até dia 4 de junho e gostaria de saber como poderia ser incluído no acordo. O acordo tem que ser feito novamente. A gente volta a dizer, lá de trás ele se referia àquele acordo coletivo. Em relação ao MP, tem que ser feito novamente com o funcionário. Caso o movimento aumente, o acordo pode ser revisto para trabalho e remuneração de 50%? Foi isso que a gente falou. A ideia é fazendo parcelado, ou seja, mês a mês, para você ir adequando o que você está usando da MP para o seu movimento. Então, se você hoje está com 30% de movimento, faça para 30%. Da tua equipe, da equipe que você precisa que esteja lá. Se você acredita que depois você vai usar um pouco mais a equipe vai vir voltar a trabalhar 50%, aquelas pessoas que estão trabalhando 50% tem que ser revisadas o acordo. Então, teria que ir para 50%. E por aí vai. Então, o ideal seria fazer no prazo aí de mês a mês e cumprir esse mês a mês. Só lembrando que a MP deixa muito clara que quem usufruir do pagamento, ou seja, da ajuda do governo de maneira errada, ou seja, falar que o funcionário vai ficar em casa, receber 100% da ajuda, e aí botar o pessoal para trabalhar, isso aí constitui fraude e está definido na MP multas bem altas para isso, tá? Então, o interessante seria fazer parcial e analisar como que está indo o teu negócio no mês a mês. Qual que é a próxima? Funcionários que tiverem férias neste período serão remunerados conforme as bases do acordo coletivo? Na verdade, se você assinou com ele o acordo coletivo e ele concordou com o parcelamento das férias, sim, o acordo coletivo está valendo por 90 dias. Se não foi assinado, não, tem que ser negociado isso aí com o funcionário. Funcionário em experiência com um contrato suspenso, quando retornarem ao trabalho, terão direito à estabilidade ou posso rescindir? A gente falou no começo, se você for utilizar a MP prevê uma garantia de que ele tem uma indenização caso você mande esse funcionário embora. Então, tem que analisar e tomar cuidado, veja lá na MP, ela é clara em dizer qual que é a penalidade, por quanto tempo, ela é proporcional ao tempo de utilização. E ela não faz distinção entre o funcionário em período de experiência ou não. 10ª. Tem um funcionário acima de 3.135. Como faço para suspender o contrato de trabalho dele? Está também descrito na normativa. Um acordo... E aí tem que ver se esse funcionário tem nível superior ou não, tem algumas regrinhas que a gente precisaria ter mais informação para te falar como fazer. Mas são duas ações aí, tanto para o funcionário abaixo quanto para cima. O funcionário que está na faixa central, ele pode ser feito por acordo individual. O que a gente está recomendando para ter um pouco mais de segurança jurídica é que faça um acordo coletivo com os funcionários falando de quem que vai estar em suspensão, quem que vai estar em redução de X%, tá? Mas nesses dois casos, ou será por acordo coletivo ou será por acordo individual com o funcionário, tá? Temos que continuar pagando a cesta básica para os funcionários com contrato de trabalho suspenso? Se eu não estou enganado, tem. Eu fico na dúvida. Eu li. Se eu não estou enganado, tem, tá? A única coisa que está fazendo a diferenciação aí é a questão do salário. Então, o salário você vai ter uma variação, mas os outros benefícios, como cesta, você tem que manter, tá? Pergunta que a gente está agora. Perdi aqui, peraí. 12ª não vai, 13ª. Se dar férias, a empresa já pagou o salário antecipado. Se eu dar férias e a empresa já pagou o salário antecipado ao trabalhador,
sem parcelar, eu perco o benefício concedido pelo governo? Ou seja, se já paguei o salário antecipado e se suspender o contrato na volta das férias, não receberei ajuda do governo, pois já paguei o salário, ou será possível fazer uma compensação desconto do valor pago pela empresa? O acordo é para suspensão do contrato ou para redução da jornada. Se a empresa optou por dar férias ao trabalhador, a empresa também está se beneficiando, porque esse trabalhador já está tirando férias nesse momento e não vai poder tirar lá na frente. Então, se foi dado férias, você vai pagar as férias e não vai ter ajuda do governo nesse período. O acordo só funciona para redução da jornada de trabalho ou para suspensão do acordo de trabalho pelo prazo de 60 dias. As outras situações, elas não se encaixam na MP, ok? 14. Já fiz demissões da minha loja. Mesmo assim, posso me beneficiar dessa MP? Não. Essa MP é para quem não demitiu. Para todos os casos que você já fez a demissão, você vai ter que pagar as rescisões dos seus funcionários e os seus funcionários vão acessar o seguro-desemprego deles. Essa medida foi totalmente desenhada para os casos de quem conseguiu segurar os empregos em suas empresas. 15. Fiz acordo coletivo negociado pela Brasel. Neste acordo prevê a redução de salário com redução de jornada até o limite de 30%. Porém, a maioria dos meus funcionários recebem piso salarial, ou seja, uma redução de 30% ficaria muito abaixo do salário mínimo. Mesmo assim, posso fazer? O governo complementará mesmo assim? Sim, é exatamente esse ponto. São duas coisas diferentes. O primeiro foi o acordo coletivo que a empresa fez com o funcionário, com a anuência do sindicato, reduzindo até 30%. Tá? Independente se ele está muito abaixo do mínimo ou não, a gente entende que foi uma medida de urgência para tentar manter o emprego. Então, isso vai ser aí agora homologado pelo Ministério do Trabalho junto com o sindicato. Isso é uma coisa. A MP é nova. O pagamento da MP depende de novo acordo que você vai fazer com o teu funcionário. Não tem a ver com aquilo ali. O que foi feito anterior, o governo não vai complementar aquele período. Aquilo foi um acordo feito com o funcionário, com aceite deles para que não houvesse demissão. Sobre aquele valor não vai ter complementação do governo. Para quem fizer um novo acordo com o funcionário com a MP, aí sim vai ter uma redução por parte da empresa, que vai pagar uma parte, se houver redução da jornada, e o governo outra, ou para quem suspendeu, o governo vai fazer o pagamento. Então, são duas coisas diferentes. Então, gente, a MP só vale a partir de agora. O que foi do passado, essa redução dos 70%, e manter os 30%, ela foi até o dia que você assinar a MP. Tá? A 16ª, as reduções precisam ser necessariamente 25%, 50%, ou 70%, ou 100%. Não. Existe aí uma contradição na própria MP, que foi colocada, que primeiro ela fala que tem que ser nesse patamar, mas no final da MP, nos artigos mais ao final, ela diz que poderão ser fixados em patamares diversos do exemplificados no item superior. Então, a gente entende que, apesar dessa contradição, pode ser feito aí em critérios distintos desses daqui. Qual é a expectativa real para que a MP se reflita de fato em crédito na conta do empregado? A verdade é... Ela vai ser. Na realidade, esse dinheiro, pelo que a gente entendeu aí naquela live que o nosso presidente, o Nilson Mussi, fez com o Bebiano e com o... esqueci o nome do segundo secretário lá do Ministério da Economia, nesse meio de comunicação online que vai ter entre as empresas e o governo federal, vão ser comunicadas pelas empresas as contas correntes dos funcionários, e aí, assim que for comunicado pela empresa qual que é a situação de cada um, esse dinheiro vai ser depositado direto na conta do trabalhador. Então, esse é um dinheiro que não vai passar pela conta da empresa, e sim direto para o pagamento do salário deles. Pode falar. Isso daí vai ser normatizado aí pela regulamentação que vai sair. A MP já está valendo, ela só precisa ser regulamentada, esses detalhes de como vai ser feito.
18. Não, 18 que foi que você respondeu agora. A linha de crédito lançada entrar direto na folha de pagamentos. Poderá ser utilizado para pagamento de férias? Não. Não. Isso é só para suspensão do contrato ou redução da jornada. Se você optar por dar férias, você tem que arcar com as férias desse funcionário. A 20ª aqui. Se o decreto for levantado de quarentena, o acordo pode continuar por 3 meses ou ele estanca automaticamente? A gente entende que ele tem validade pelos 90 dias, até porque a gente entende que o mercado não vai voltar como era de imediato, vai levar um tempo. Então, essa MP, ela ajuda a não ter desemprego mesmo quando acabar a quarentena, porque ela consegue aí reduzir a jornada de trabalho, mantendo aí um custo baixo para a empresa, porque vai ser complementado com o dinheiro do governo, até que volte aí pelo menos uma percepção mais próxima da normalidade. Então, não estanca de imediato. Pegando esse ponto aí, a gente acaba pensando muito na situação que a gente está e não vê no âmbito total. Então, por exemplo, essa MP é uma MP nacional, que está valendo para todo o território nacional e tem vários estados do Brasil que não estão em quarentena. Tem cidades que não estão em quarentena e estão funcionando. O que está acontecendo muito é o público não estar na rua consumindo e cair muito o consumo de todo mundo. Então, são coisas diferentes. A MP veio para tentar resolver a pandemia do ponto de vista de empregos. Tá? As quarentenas são outra questão que está sendo tratada pelos governos para reduzir a propagação do vírus. Então, o que a gente entende, por exemplo, agora com o Dória, se ele encerrar no dia 22, essa MP está válida por 90 dias. E a gente vai ter essa ajuda de custo por 90 dias. Inclusive, eu conversando aí com o pessoal da Brasil Nacional, caso o problema econômico se perdure por mais tempo, já existe um consenso que pode ser que isso precise ser, se precisar, pode ser prorrogado. Então, e a quarentena pode ter simplesmente terminado. Então, são coisas diferentes aí que estão trabalhando em conjunto, mas são regramentos diferentes. Eu vou responder aqui as outras perguntas, tem algumas que estão bastante parecidas. Aqui pergunta o seguinte: se o governo vai pagar o valor total do salário, e se suspender e depois puder reabrir, se pode reduzir. Então, primeiro, o governo não vai pagar o salário total. Existe lá na MP, quando vocês lerem a MP, vai estar lá a tabela. Até tal salário é um percentual, de tal a tal salário é outro. O governo vai pagar uma parte. Vai haver uma redução do salário do funcionário. Então, quem ganha ali na base mínima, o governo vai pagar 80% do salário. O resto, para quem vai suspender o contrato, a empresa não vai precisar complementar. O funcionário vai receber menos esse período. Vai ficar só com 80% do salário. Isso naquela primeira faixa. Tem as outras faixas que vão ter que ser feito contas. Questão de, mas eu posso suspender e depois voltar, o que o Matheus colocou. A gente está orientando fazer por 30 dias a suspensão e depois... Ou a redução para depois modificar. Mas pode ser por inferior, pode mudar depois? Gente, tem que esperar sair também a normativa da medida provisória. Tem muita coisa que vai estar esclarecida lá, tá? Que ainda não está. Só para exemplificar um pouco melhor, pessoal, então, na primeira faixa do salário, se você colocar a pessoa em suspensão de trabalho, ela vai receber o valor dela, ela vai receber do governo o valor dela do seguro-desemprego, que normalmente é 80% do salário carteira dela. Se você fizer, por exemplo, 50% dessa pessoa, você vai pagar 50% do salário carteira dela e ela vai receber 50% do valor do seguro-desemprego dela, que nesta primeira faixa é 80% do salário carteira. Na segunda faixa é uma outra regra, que ela vai poder chegar até ao teto de 1.800 e alguma coisa, que é o teto do seguro-desemprego. E na faixa acima de 3.000 e uns quebrados, que eu não estou lembrando, a pessoa vai receber 100% do seguro-desemprego da faixa dela, que é 1.800 e pouco. Então, essa conta precisa ser feita, o contador vai saber fazer super tranquilo, não é uma novidade para o contador, é a lei que calcula o seguro-desemprego já do coisa. Então, é quando você falar, você vai falar, esse meu funcionário vai receber 30% no próximo mês, esse aqui vai ficar em suspensão, esse aqui eu quero que trabalhe 80%.
seu contador vai fazer o cálculo falando, ó, então é tantos por cento daqui com tantos por cento de lá, tantos por cento que o governo vai pagar, tantos por cento que você vai pagar. E aí, nisso, você vai conseguir entender quanto que vai ser a sua folha de pagamento, tá? Quanto que você vai ter que desembolsar naquele período. Essa conta é uma conta, até hoje eu recebi alguns simuladores de como que faz essa conta na internet, mas não é difícil, é uma conta bem tranquila que está descrita também no decreto. As outras perguntas que estão falando, a MP, se ela pode valer desde o dia 1/4, a MP ela está em vigor desde o dia 1º, tá, deste mês. O que falta? Essa regulamentação para ver como é que vai fazer a comunicação e se vai ser a partir do dia 1º, ela vai retroagir ao dia 1º ou não. Dificilmente essa MP vem uma regulamentação para retroagir antes do dia 1º, tá? Até porque ela sequer tinha sido publicada. Então, a gente acredita que a normativa vai vir regulamentando ela desde o dia 1º desse mês, para que pegue aí o mês cheio dos funcionários e o funcionário receba do governo, seja o percentual de redução da carga de jornada ou a suspensão no próximo mês. Tá? Existem outras perguntas aqui em relação a funcionário que está pedindo para ser mandado embora, a funcionária que está em licença maternidade. Volto a dizer, gente, tem algumas questões que, sem a gente ter a documentação, fica difícil de responder para vocês. Tá? Então, precisaria ver. A princípio, essa MP ela só está regulamentando o funcionário que estava registrado e trabalhando. Então, se ele já estava em férias, se ela estava de licença maternidade, isso daí tudo vai ter que vir na regulamentação. A princípio, a lei não especificou esses casos. Tá? O que a gente orienta aí, que conversem com o seu contador, conversem com o seu jurídico, entenda aí como é que está o teu movimento, né? Se você suspendeu as atividades, se o funcionário está trabalhando 30% ou não. Tenha em mente que se você utilizar os benefícios da MP, esse funcionário vai ter uma estabilidade pelo mesmo período. Então, isso é importante para que vocês façam a conta aí para utilizar ou não a MP. Tá? O importante é a comunicação para o funcionário. Os meios eletrônicos em que falam a lei de como fazer a comunicação ainda não foram regulamentados. A MP apenas fala que pode ser feito por meio eletrônico. Normalmente, o que se entende, e-mail ou WhatsApp é considerado meio eletrônico, desde que haja a comprovação de que aquele funcionário recebeu a comunicação e deu anuência, ou seja, ele concordou com a utilização da MP. A gente entende que os funcionários vão concordar, porque é um benefício que eles vão estar recebendo, é uma ajuda aí do governo federal, para que eles tenham um aumento de renda nesse período de suspensão ou de diminuição da jornada de trabalho. Então, avaliem isso daí, façam a documentação, nós vamos soltar aí os dois tipos de documento. Lembrando que nós estamos soltando um modelo, tá? Se o teu contador quiser utilizar um outro, se teu advogado tiver um outro modelo, fiquem à vontade. Nós estamos disponibilizando um modelo para aqueles que queiram utilizar. Quem tentar e falar, não, o meu contador fez outro, fique à vontade para utilizar o outro modelo. Tá? Eu espero ter aí solucionado a maioria das questões junto com o Matheus. Nós estamos em contato com os advogados do sindicato diariamente, estamos em contato com o pessoal do governo federal, estadual e municipal, tentando também absorver o máximo de informação para estar passando aqui para vocês essas informações, mas volto a repetir, é muito importante que você, empresário, tá? Esteja aí falando com o seu contador, com o seu jurídico, esteja conversando com seus funcionários. É um momento aí de bastante instabilidade, é um momento de insegurança jurídica, né? Eu volto a falar aqui com os meus clientes, a gente fala, ó, não existe jurisprudência do fim do mundo. Essa situação que nós estamos vivendo, ela é uma situação ímpar no Brasil e no mundo. Então, hoje, a gente entende que o judiciário vai analisar esses casos de suspensão de salário, de redução de salário, de uma outra maneira, jamais analisada antes, diante da situação que nós estamos vivendo. Então, hoje, é difícil para qualquer advogado, para qualquer juiz, para qualquer ministro, falar como vai ser a análise do judiciário. A gente entende que vai haver bom senso, e por isso também a gente pede bom senso na aplicação da MP e das demais normativa, seja o acordo que vocês fizeram com o funcionário, porque o que a gente está tentando buscar é evitar o colapso financeiro, é evitar demissões em massa,
para que a gente tenha aí um mercado, uma volta da economia muito mais rápida e que possa aí ser sustentável para o nosso setor. Eu vou pegar só as últimas que apareceram aqui, direto no Q&A. A primeira, posso suspender por 30 dias e depois por mais 30 dias, se for o caso? Ou seria obrigado a suspender direto por 60 dias? Pode dividir em duas de 30, está escrito na MP. Eu não sei se todo mundo teve o acesso, mas depois eu te passo uma cópia que a gente tem já grifada, e aí colocamos no grupo para todo mundo também a MP para quem quiser ler, que eu acho que faz todo sentido. Uma pergunta que tem aqui: caso haja liberação da quarentena, logo a autorização para reabrir, a MP deixa de ser útil, já pode reabrir? Já respondemos essa questão. Uma coisa, ela não é excludente da outra. A MP está valendo. Se a quarentena terminar no meio do caminho, nós entendemos que a MP continua valendo, e você vai poder voltar paulatinamente e abrir teu negócio. A comunicação do acordo na situação 1 da MP ao sindicato pode ser feita por e-mail? O simples envio já é a comunicação independente da resposta? Gustavo? Sim, né? A comunicação pode ser feita por e-mail. É o mesmo e-mail que estava no acordo coletivo. Eu vou pedir para a Maria Fernanda colocar aí no grupo o e-mail do sindicato para fazer a comunicação. Lembrando que, além dos sindicatos que têm que comunicar com 10 dias, também tem a comunicação para o governo, que ainda depende da regulamentação. Vou suspender o contrato de todos os meus funcionários, pois estão fechados. Os colaboradores têm um cartão farmácia que é descontado na folha. Se eles usarem, como faço para descontar do que eles irão receber? É melhor bloquear o cartão temporariamente? Esse é o tipo de questão que a gente não tem como tentar ajudar sem entender com profundidade o caso, para não pecar de falar bobagem. Portanto, sente com o seu contador, entenda melhor a situação, com o seu jurídico, e aí tome a melhor decisão do que fazer. A comunicação... Peraí, andou para cima, para baixo aqui. A última, o funcionário acabou de ser registrado por essa beneficiário da MP? Sim, ele é funcionário, não tem... Na MP não fala qual que é o mínimo de registro. Então, o próximo salário dele, você pode ou pagar parcial e o governo complementar, ou suspender o contrato de trabalho dele e o governo pagar o seguro-desemprego dele inteiro. Tá? Acredito que foi isso. Gente, espero que tenha ajudado vocês aí de novo. A gente não parou de trabalhar. Ontem a Maria Fernanda, a pedido do presidente da Nacional, já mandou um outro áudio que a gente também está buscando auxílio para que sejam pagos os prolabores dos nossos prolabores. A gente resolveu um pedaço da questão, que eram os funcionários. Agora a gente está indo para uma segunda tratativa aí de tentar ajudar as empresas, os comerciantes, que é que o governo tente pagar, ou pelo menos nos ajude com os prolabores dos negócios. Só lembrando aí que tem muita gente que, principalmente no nosso setor, que são empresas pequenas, familiares, que é o marido, a esposa, o filho, que trabalham, e isso aí, as retiradas eram feitas por prolabore. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. A gente ainda está tentando resolver uma outra questão, que ainda está um pouco difícil, que é a questão de acessar os créditos e as linhas de créditos que o governo fez, tanto para folha de pagamento, quanto para fluxo de caixa, assim por diante. A gente está ciente da dificuldade de todo mundo aí de conseguir ter um histórico de crédito aí limpo, bonitinho, que os bancos paguem. Então, estamos tentando fazer alternativas aí de como conseguir viabilizar isso melhor na ponta e fazer com que isso chegue para os restaurantes na ponta. Tá bastante forte em nosso radar, e também a gente está, de alguma maneira, podendo apoiar a reabertura do comércio quando isso acontecer. Então, a gente está trabalhando aqui, já tivemos reunião semana passada na prefeitura, provavelmente vamos essa semana de novo, para entender que quando a quarentena sair, a gente está apto a poder receber os nossos clientes de uma maneira que não atrapalha o coronavírus. Estamos buscando da melhor maneira possível, sem que haja um impacto muito forte com relação à saúde, mas que a gente consiga voltar a começar a ter um pouco mais de movimentação nos comércios, tanto no bares e restaurantes como em todos os outros,
para que a nossa sobrevivência das empresas também esteja num horizonte de visão de todo mundo. Então, a gente está focando aí nessas questões agora, a gente conseguiu organizar a questão dos salários, tem bastante dúvida que vão ser resolvidas aí nos próximos dias, e agora nosso foco é tentar fazer com que chegue linha de crédito para todo mundo, e linha de crédito que não nos sufoquem, e também com que a gente consiga estar preparado para tentar sair dessa crise o mais rápido possível. Tá joia? Muito obrigado. Obrigado, doutor Gustavo, a Fernando, o pessoal aí que ajudou a gente a estruturar. Qualquer coisa, vamos falando aí nos grupos e a gente está monitorando tudo. Obrigado a todo mundo aí, boa sorte, boa semana, e para quem está fazendo vendas aí, espero que boas vendas também aí, quem está fazendo delivery e takeaway. Forte abraço.